Vocês lembram do meu último vídeo do After, que vocês gostaram muito do meu pôster do Harry Styles? Então, eu imprimi o maior dessa vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje, nos Dias dos Namorados, em qual eu acho que eu estou vestida a caráter, mas eu não tenho muita certeza qual a vibe que eu queria passar, na minha cabeça era um negócio tipo viúva dos anos 90. Por que eu associei essas coisas, eu também não sei. Eu me levei pelo espírito da estética e agora estamos aqui. Até meu brinco de coração. Mas enfim, estamos aqui no Dia dos Namorados para falar desse convite ao celibato que é a pentalogia de filmes da saga After. Pentalogia, porque são 5. Quase um Star Wars, só que vindo do inferno. E todas as lições de comunicação, ou falta de comunicação, que esse filme tem para nos oferecer, né? Que são várias. Luva, não me deixa! Tem o mouse. Me ajuda, meu Deus. Hoje nós vamos falar do segundo e do terceiro filme, o After 2 e o After 3. Se não me engano é Depois da Verdade, After depois que é. After é depois, então After depois da verdade e depois da queda. Acho que é isso. A gente vai falar dos dois num vídeo só primeiro, porque eu não quero passar por essa tortura mais 4 vezes. Então a gente divide em 2. E terceiro, porque não tem história o bastante pra eu enrolar vocês por 20 minutos fazendo um dos After só. É a mesma coisa da Barraca do Beijo. Acontece muita coisa, mas nada importa. E as coisas que acontecem, os eventos dentro do filme não importam pras pessoas do filme. É muito confuso. Mas enfim. Tá bom. O segundo filme começa, a última cena do filme do primeiro filme foi depois que o Hardin escreveu a carta pra Tessa, só que enviou como trabalho de faculdade pra professora. A Tessa leu, e daí mostra ele no lugar secreto de ficar sozinho e a Tessa descendo pra conversar com ele. Só que eu acho que não tinha sido fechado o contrato de continuação. Então eles colocaram a Tessa lá junto pra como se tivesse negócio. Porque no começo do segundo filme mostra que aquela Tessa sentando era uma alucinação. Na verdade, a Tessa nunca foi falar com ele. Então se passam 3 meses depois de o Hayden, o Harry Styles da Shopee, eu não tenho certeza de como pronunciar o nome dele, ter feito a aposta da virgindade com os amigos dele. Eu não sou a pessoa que lê os livros normalmente, né? Mas eu tava vendo umas reviews, porque sim, eu ainda estudei sobre o conteúdo pra falar pra vocês. Eu tava vendo umas reviews de pessoas que leram os livros. No livro é muito pior. No livro é muito pior. Muito pior. No livro, o Harry, ele guarda o lençol cheio de sangue e a camisinha é usada pra mostrar pros amigos que ele realmente venceu a aposta da virgindade. Como defende? Não defende. Como é que volta? Não volta. Você apostar a virgindade, guardar o lençol cheio de sangue pra mostrar pros seus amigos é o tipo de coisa que você nunca pode fazer nada. Tipo, o número de vezes que você pode fazer isso é 0. 0. É difícil você criar um arco de redenção depois disso. Isso no livro, né? No filme eles decidiram só ter a aposta da virgindade, porque ficou muito, muito melhor. Então ela decidiu não perdoar ele por causa disso. E assim, eu já vou começar dando lição, porque a gente tem muita coisa pra aprender nesse filme. Amadas. Alguns amados. Uns 2 amades. Se você leu os livros do After, assistiu os filmes e passou pano pra tudo que esse homem fez, e ainda acha ele atraente, ainda acha que a história deles vale a pena, procure ajuda médica. Psicológica. E eu tô falando sério, eu tô rindo, mas é sério. Procura de onde é que vem a origem disso, porque não tem como defender esse homem. Já não tinha como defender no primeiro filme, mas no segundo e no terceiro, eu queria que ele fosse real pra eu poder dar mandado de prisão pra ele, porque ele é uma pessoa muito problemática. Então, se você assistiu os filmes ou leu os livros e pensa, nossa, esse é o sonho que eu quis pra minha vida. Imagina eu com um bad boy desse. Você tem que perguntar pra você mesmo o que tem de errado. Pensar, qual é a origem dessa emoção? Por que eu me sinto atraída por um cara que fez uma aposta da virgindade, ganhou e guardou o lençol sujo como prova? Por quê? Tem que ver isso. É sério, vejam. Pelos comentários, eu sou uma figura materna para 2 pessoas e eu tenho a idade da mãe de 1 dessas pessoas. 3, então. Então eu vou me colocar como figura materna, que é o máximo de materno que vai chegar na minha vida. Procurem descobrir por que vocês estão atraídos pelo cara que fez a aposta da virgindade, tá bom? Segunda coisa que, antes de começar a falar do filme. Por que fanfic? Fanfic é tipo aquelas fantasias que a gente tem antes de dormir, sabe? Que a gente imagina a gente com sucesso, a gente pegando alguém, a gente namorando, a gente apaixonada, a gente viajando com a pessoa. É um momento seu de expressar os seus maiores desejos. E o seu maior desejo é namorar com um cara
que apostou a sua virgindade. E não se dando vencida com a ilusão, você escreve uma série de fanfics. E daí você encontra um grupo grande de pessoas que se identifica com a história. Um grupo tão grande de pessoas que as suas historinhas no site do Wattpad viram livros, no plural. E os livros fazem tanto sucesso que eles viram 5 filmes. Onde a sociedade vai parar? Onde? Fica aí o questionamento pra mim, pra você. Então agora o Hayden Harden está completamente isolado porque ele cometeu um erro e está vivendo as consequências das ações do erro dele. Ele está completamente isolado, bebendo, dormindo no carro dele, mesmo ele tendo uma casa. Mesmo o pai dele sendo rico, mesmo aquele carro custando muito dinheiro, porque é um carro vintage. Ele está lá porque ele é uma alma perturbada, que precisa sofrer, então ele vai dormir no carro. Enquanto isso, a Tessa aceitou a oferta de estágio do amigo do pai, da mãe do Harry Styles da Shopee e vai começar um emprego novo dela. Ela chega, ela vai entrar no elevador, a porta do elevador fecha. E o que ela faz? Ela xinga a pessoa que não esperou o elevador pra ela de desgraçado. É outra palavra, mas a gente vai usar desgraçado. Só que a pessoa que estava esperando apertou o botão pro elevador abrir, só que demorou um pouco mais. Isso já vem nossa primeira lição de comunicação. Pense antes de falar e agir. Pense. Se eu tivesse pensado 1/3 de segundo, não deveria xingar o desconhecido no meu emprego novo, porque talvez essa pessoa possa ser responsável pelo meu emprego. Não pensou. Ela apenas xingou. Mas, como é uma fanfic, a pessoa que estava lá no elevador é muito gente boa. E eles trabalham juntos, ele cuida da parte financeira e ela é estagiária. Ela chega lá, ela descobre que o Vince, o chefe dela, segundo a secretária, é uma pessoa extremamente brava, extremamente impaciente, extremamente chata. Por isso, ele só é essa pessoa pelos primeiros 20 minutos do filme. Depois disso, ele muda completamente de personalidade. E o escritório que ela tem que ficar tá todo cheio de entulho porque todo mundo que é contratado para estágio é demitido 24 horas depois porque ele realmente odeia todo mundo porque ele é muito insuportável. Qual é o trabalho da Tessa? O trabalho da Tessa é ler manuscritos, ver os que prestam e passar para o editorial porque lá é uma editora. Esqueci de falar essa parte, uma editora de livro. Conheça, meus amigos e amigas, o super saiyajin de não ser como as outras garotas. Ela não apenas gosta de ler, ela tem um emprego como leitura. E esse emprego é ler livros para virarem livros. Ela é tipo a Pokévolução de não ser como as outras garotas. Ela é superior, você entendeu? Ela é a rainha, porque ela não apenas lê livros, ela trabalha lendo livros. E a leitura dela é responsável por os livros irem pra editora ou não. Tá bom pra você ou quem mais? Porque tem mais. No primeiro dia de trabalho dela, ela vira a noite lendo, porque ela gosta muito de ler. E ela lê 3 livros. 3. Em uma noite. Ela lê 3 livros. Daí ela acaba dormindo e ela acorda com o chefe dela olhando pra ela e falando: você leu 3 livros ontem à noite? Ela fala: li. E ele fica extremamente surpreso com isso e fala: venha comigo. Assim, de acordo com as leis da física, vocês viram que é de coração? De acordo com as leis da física, eu não sei das leis da física. De acordo com a capacidade média do cérebro, você lê 3 livros inteiros e comentar neles de por que eles deveriam ir ou não para editoração é impossível. Mas tá, dizendo-se que ela leu. É confiável essa leitura? Às 3 horas da manhã, uma estagiária que começou há 24 horas está lendo um livro e fazendo anotações. O segundo livro dela da noite. Você acha que essa anotação vai prestar? Aparentemente pro chefe presta, porque ele imediatamente pega ela e põe numa van. Na hora, assim. Ela acordou, foi pro trabalho, pousou no trabalho, entrou na van. Chegando lá na van, o chefe não explica muito pra ela. Na van tá o chefe, a secretária do chefe e o Trevor, que ela conheceu. E ela tá toda atordoada e o Trevor explica pra ela que eles estão indo para um hotel encontrar um talvez investidor da expansão da editora para Seattle. Como eles vão abordar esse investidor? Em uma festa. Então o chefe dela olha para a secretária e fala: vá fazer compras para ela, confio no seu bom gosto. Então a Tessa, que foi contratada há menos de 48 horas, leu um livro, leu 3 livros de noite, foi para um hotel porque à noite ela vai para uma festa para falar com o investidor. Você viu que é uma coisa só de querer mesmo, né? Você não consegue sucesso na sua vida porque você não quer. A Tessa quis, ela conseguiu tudo. Ela se arruma, ela tá lá se arrumando pra festa e eu gosto como eles gostam de apontar os problemas em voz alta. Você não precisava ter essa conversa, como não precisava ter algumas outras conversas que a gente vai falar sobre isso. Mas a Tessa pergunta para a secretária: tudo bem eu entrar nessa balada sendo de menor? E ela fala: claro, você estará com a gente. E daí a secretária fala pra ela que ela na verdade está namorando com o chefe, o Vince. E a Tessa fala, ela chega com o vestido e fala: nossa,
eu esqueci de comprar uma calcinha pra você. Eu vou correr no shopping comprar. A Tessa, que não quer dar trabalho, fala, não se preocupa, eu vou para essa festa sem calcinha. E daí a secretária adulta fala, você tem certeza? Ela fala, tenho, tá tudo bem. E daí a secretária fala, e daí a Tessa, que tem 17 anos, vai na festa com o chefe sem calcinha. Não tem Ministério do Trabalho nos Estados Unidos? Eu acho que não, né? Eles não são apoio, não tem essa coisa de lei trabalhista, de direitos humanos, né? Mas enfim, tá. Ela vai pra balada. Daí tem a cena da escadaria, que é uma cena muito clássica. Ela desce da escadaria, todo mundo para e olha, tipo, como ela está maravilhosa. E daí você pensa que é um negócio muito top, daí olha o vestido dela, tá parecendo um Ferreiro Rocher. Tem horrível o vestido e a bota dourada, uma cor que não combina com o tom de pele dela, sabe? Gente, que negócio feio, feio. Ainda é um vestido de envelope, assim, sabe? Então, se ela fizer assim, você vê a Tessinha, você vê o coração dela batendo se ela abrir a perna. Daí o Trevor, que é pra ser o trio do par romântico, porque, né, como eu já falei, fanfic sem é contra a lei a fanfic ter só um interesse romântico. Tem que ter no mínimo 2. O número acima é infinito, mas no mínimo 2. Tem que ter pelo menos 2 homens interessados na protagonista, senão não é fanfic. E daí esse novo interesse olha pra ela e fala, uau! E daí todo mundo fala, uau, meu Deus, como você, essa adolescente sem calcinha, indo pra balada com seu chefe, está tão bonita. Chegando na balada, ela começa a conversar com o Trevor, que o Trevor, a ideia é ser um nerdzinho, assim, super... É pra ser o oposto do que o Hayden é. É suposto pra ser o que o Harden é. E daí ela pede só uma água na balada. E o Trevor fala, mas você não é assalariada? E daí ela fala, eu sou assalariada, mas o Uber é caro. Guardem essa informação. Daí o Oriental, que é um investidor, chega do absoluto além, com uma taça, assim, desse tamanho de Sex on the Beach, que é a bebida, com 3 canudos pra eles beberem. E ela começa a beber junto. Então nós temos o quê? Tessa, menor de idade, numa balada, sem calcinha, bebendo álcool, porque o chefe quer que eles façam amizade com o investidor. Daí ela começa a beber, ela faz amizade com esse investidor. Eles fazem piadas internas sobre um assunto que eles não contam pra gente, mas ela tem aquele poder de persuasão que só a Tessa tem. E dela bebe e vai dançar. Enquanto ela tá dançando, o Harden tá fazendo uma tatuagem. Essa tatuadora também maravilhosa, olha pra ele e fala, toma essa bebida pra diminuir sua dor. Nenhum tatuador vai te oferecer bebida. Pelo que eu soube, o álcool faz o sangue afinar e faz sair mais sangue na hora da tatuagem. Segundo a internet. Eles realmente não vão te oferecer bebida. É uma coisa de segurança. Mas ela oferece e ele olha pra ele e fala, não, eu gosto da dor. Ele é uma alma perturbada. Que tatuagem ele faz? A tatuagem mais feia que eles conseguiram achar na vida. É pra ser umas borboletas num fio de luz, uma coisa assim, mas parece umas moscas presas nos fios. E a Tessa tá lá na baladinha, né? Tá lá na baladinha. E ela tá lá na balada e ela tá muito bêbada. E aí um cara começa a dançar com ela. E ela olha pro cara e vê o Hayden. Detalhe, o cara é negro. Ele tem literalmente outra etnia. Eles poderiam ter encontrado um figurante pelo menos parecidinho com o Hayden. Não, é um ser humano completamente oposto. Ela beija o desconhecido achando que é o Hayden, vê que é um homem negro, outra etnia. Sai correndo e liga bêbada pro Harden. E fala, oi Harden, eu tô tão gata aqui. E o Harden fala, Tessa, tenho te ligado, eu tenho te mandado mensagem, você não me responde. Ela, então, eu tô numa balada, eu tô sem calcinha. E ele, o quê? Meu Deus, você tá numa balada sem calcinha. E ele fica doido. Onde é que você tá? Me fala onde você tá. E ela fala, tchau. E desliga. Nesse momento, quem aparece? O Trevor falando, eu acabei de jogar no chão e tinha um absorvente usado, eu quero ir embora daqui. Ela fala, sim, vamos juntos. E eu quero sorvete. Os dois vão para o quarto de hotel juntos e começam a beber vinho e falar sobre a vida. E para mostrar que ele é realmente o oposto do Hayden, o livro preferido dele é tipo As Bases da Economia, uma coisa assim. E ele não gosta de ler ficção. Ele não se importa com a ficção. E ela fala, mas ficção, você pode viajar 1000 vidas, você pode viver 1000 vidas de uma vez só. E ele fala, eu não quero viver 1000 vidas de uma vez só. E daí ela faz ela derruba vinho nele. E ela derruba vinho nele e fala, meu Deus, precisamos lavar isso agora antes que manche. O que ela faz? Ele tira a roupa. E fica só de cueca enquanto ela tá lavando na pia. Quem que chega? Harden. Eu vou aprender o nome dele. Ele chega e fala, Tessa, o que você tá fazendo? E ela pergunta, o que você tá fazendo aqui no meu hotel? Hayden, e ele fala, eu tenho a sua localização salva no meu celular. Oi?
Como assim? Daí o Hayden vê o Trevor e fala, meu Deus, eu não acredito que você tá com o fucking Trevor! E o Trevor sai, tipo, com a roupa na mão, assim, fala, tchauzinho. E deixa os dois lá brigando. Por que ele e o Trevor se odeiam? Não sabemos, eles não me explicam. Até o filme 3 não é explicado. Daí, o que acontece? Ela tá bêbada, eles começam a brigar. Ele fala que ciúme, que não é assim. E daí ela olha pra ele e fala, por quê? Ia te deixar bravo que eu tivesse querendo fazer coisas como o Trevor? Imagina ele em cima de mim. Então ela sobe em cima dele e olha pra ele e fala, você pode fazer essa coisa específica que eu vou tentar não citar muitas vezes porque eu quero ser monetizada agora ou você vai embora. Você não quer essa coisa específica que a gente pode fazer já que eu estou sentada no seu colo? E ele fala, claro que eu quero. E ela fala, então bora. E eles fazem o tango do demônio. Eu falo pra vocês que no segundo e no terceiro filme, o nível de momentos íntimos sem roupa aumenta muito. É tipo, muito. É a vírgula do filme. E a gente foi pro parque, trans. E eu fui no banheiro, trans. E daí eu mudei de casa, trans. Qualquer evento acaba nisso. Qualquer coisa é uma desculpa. Eles acordam outro dia, ela acorda atrasada, porque afinal ela tá no emprego. Lembram disso? Eu não lembrava, ela tá no emprego. Eles brigam antes dela sair, porque ele fala que é a Tessa que é simpática com ele. Ela mudou completamente de personalidade, fala, eu tava bêbada, eu ainda te odeio. E daí ela não sei por que olha pra ele e fala, não, porque eu fiz um monte de loucura ontem, eu beijei aquele cara. E daí ele fala, você beijou aquele cara? Como assim você beijou um cara? Uma mulher solteira que seu ex-namorado fez uma aposta pra tirar tua virgindade? Beijando um cara? E ela fala, sim. E começa a vestir a roupa e sai correndo. Trevor sai pelado atrás dela no hotel, ela manda ele vestir uma roupa. E ele olha pra ela, sabe de uma coisa? Enquanto você estava beijando esse desconhecido, eu estava transando com aquela menina que aparece no primeiro filme com umas mechas de cabelo bem falso. Que foi a ideia da aposta, foi com ela. Eu tava transando com ela. E dela fica brava, eles ficam bravas. E todo mundo fica bravo. E vem nossa lição 1 de novo. Pensem antes de falar. Tessa, que não queria arranjar encrenca. E Harden, que mentiu. Ele não fez isso. Inclusive tem a cena antes que ele tá com essa menina. Ela dá em cima dele, ela senta no colo dele também. E ele empurra ela de um jeito bem violento. Que não deveria ser assim que você empurra uma mulher. Ou uma pessoa no geral. Então ele não fez isso, mas ele fez pra deixar ele irritado. Isso tudo poderia ser resolvido se os dois tivessem parado meio segundo pra pensar. E pensar e falar, talvez eu não devesse mentir. Daí ela desce toda atrasada, toda desesperada, encontra na escadaria o chefe dela falando, eu não sei o que você fez ontem, mas o investidor vai investir e nós asseguramos a nossa expansão em Seattle. Ninguém sabe também o que ela fez porque ninguém falou sobre isso, ela apenas é. Então em 48 horas, a Tessa leu 3 livros, e conseguiu um investidor pra editora. E você, qualquer desculpa. Daí no final daquele segundo dia de trabalho, que ela ainda está com a mesma roupa, porque ela não foi pra casa, o Trevor entrega pra ela uma pasta. Nessa pasta tem uma análise de... Lembra que ela falou do Uber, que o Uber tava caro? Ele fez uma análise de custo-benefício entre ela ir todo dia de Uber trabalhar e ela ter um carro. Ele viu que ela estava perdendo muito dinheiro indo de Uber. Ele aproveitou e viu na internet um veículo que pode satisfazer as necessidades dela. Foi até a concessionária. Em que momento ele fez isso? Foi até a concessionária, negociou os pagamentos mensais para caber no orçamento dela, falou com o chefe dele para que esse carro, que ele foi lá negociar, entre no seguro empresarial automotivo. A Tessa acha um máximo, abraça ele e dá um beijo nele. Quem que faz isso, Tessa? Quem? Primeiro, quem que faz todo esse rolê do carro também, né? Ir na concessionária, negociar o pagamento sem saber se ela realmente vai querer o carro. Trevor não sabe quanto que ela gasta de cartão de crédito. Não sabe quanto que a Tessa gasta comprando coisinha no AliExpress. Não sabe. Ele apenas pressupôs que ela ia necessitar disso e fez. Então, isso veio nossa lição 3. Pergunta antes, se ele chegasse com um balanço falando, olha, você perde dinheiro, posso ir até a concessionária fazer isso pra você? Ela ia falar, pode, porque ela, afinal, ela é uma figura passiva nesse filme. E daí fechou, daí é nóis, e daí ele ia fazer todo o rolê, ele ia saber. Pergunta antes de fazer todo esse trabalho, porque ela poderia ter ficado brava e falar, por que você tá se metendo na minha vida? Você não tem o que fazer da sua? Como é que eu vou pagar esse negócio? Tô devendo? Tô devendo pra faculdade? Minha mãe me cortou no ano passado, porque eu tava namorando com um bad boy. Então pergunta antes, mas ela adorou, ela deu um beijo nele. Eu já falei pra vocês, nas outras vezes que eu falo de fanfic, mas me estressa demais ela ser passiva à própria vida. Nada que ela fez até agora foi ela que fez. Ela não correu atrás de nada. O estágio foi dado pra ela porque ela arranjou um cara mal que também o pai é rico. Ela conseguiu jogar seu charme pro investidor porque o investidor veio e sentou do lado dela. Ela tem um carro
Porque alguém literalmente fez todos os passos necessários pra ela ter um carro. E entregou na mão dela o carro. Porque nada, ela não tem atitude pra nada ela faz. Eu vou fazer isso porque eu quero. Não, alguém levou ela e ela aceita as consequências das ações dela. Por que não tem uma fanfic de uma pessoa que foi, que buscou, que correu atrás e tá vivendo os frutos do próprio resultado? No outro dia, ela tá com o carro novo dela já e vai buscar as coisas dela na ex-casa dela, que não é casa dos dois, que é a casa do professor que deixou a casa lá pra ele. Ela chega lá e daí ela faz o quê? Todo mundo faz, né? Senta na cama e cheira a roupa do rei. Primeira coisa. Ela vai lá, cheira a camisa e olha do lado, tem um embrulho na cama com um presente. Ela abre e dentro tem um Kindle. Nesse Kindle tem todos os livros que eles leram juntos. Kindle esse disposto lindamente nesse filme que é lançado exclusivamente na Amazon Prime. E dela fica tipo, ah, meu Deus, ele apostou a minha virgindade, mas ele comprou um Kindle pra mim. Talvez ele não seja essa pessoa que ele é. E ela acha que ele tá em Londres, por isso que ela tá pegando as coisas, mas na verdade ele já voltou de Londres. E ela escuta uma voz de mulher, e ele falando, quer que eu prepare um banho pra você? E ela abre a porta, tipo, e é a mãe dele. Mãezinha dele, que mulher linda aquela mãe. Mãe dele olha pra ela e fala, Tessa, que bom te ver, que bom que você tá aqui. E abraça ela. E ela olha pro Hayden e fala, você não contou pra ela dele? Então, minha mãe tava tão feliz de eu estar namorando que eu não contei que eu só me aproximei de você porque eu apostei tua virgindade. E ela fala, tudo bem. Vamos fingir que nós estamos juntos até sua mãe ir embora. Pra você não tem problema? Dela, não, claro que não, a gente aguenta. A gente aguenta alguns dias. E a mãe do Hayden é um anjinho, é uma boa pessoa. Até agora. Que pede, por favor, pra Tessa não ir embora, porque ela ia pegar as coisas dela e ia visitar a mãe. Fala, não, fica um dia aqui comigo, eu faço um bolo pra você. A gente comemora seus 18 anos, tá bom? E daí ela fala, tá bom, vou ficar aqui mais um dia. E daí ela faz um bolo, eles comemoram o aniversário, ela vai dormir na sala. E daí o Hayden, e daí o Harry Styles da Shopee e ela deitam na cama e olham pro outro falando, nós estamos separados um pelo outro. A gente não tá junto. Só que não acontece isso, né? Daí ela começa a contar que ela comprou um carro, e daí a mão dele vai pra lugares novos, pra gente, pra ele, não é novo. E daí a mão dela vai pra outros lugares também, e daí os dois começam a usar as suas mãos como objeto de divertimento do próximo. O que é engraçado, é uma cena meio estranha, sabe? Tipo, não, eles se relam, eles não se pegam, eles se relam de uma maneira sexy. E é engraçado porque esse filme, ele é tipo 50 tons de cinza, só que sem graça. Porque, novamente, é um pornô adolescente. Novamente, é um filme adulto para adolescentes. Então não pode ter o movimento, não pode ter nada explícito, tem que ser tudo muito subjetivo. E eles fazem umas coisas broxantes, que é isso, né? Que um fica relando no outro e só mostrar o rosto dos dois. Cara, esse filme é tipo 50 tons de cinza, só que no caso deles é 35 tons de bege. Porque eles dão a impressão que estão fazendo várias coisas, mas não mostra nada. É mais ou menos picante. Daí eles comem um bolo e a Tessa vai ver a mãe, como ela tinha prometido. Ela chega lá, a primeira pessoa que encontra é o ex-namorado dela. Ex-namorado dela que ou se descobriu como gay ou tá namorando com a mãe dela. Não tem outra explicação. A alegria dele ver a Tessa daquele jeito e ele tá extremamente chato. E ele fala, ai, sua mãe me contou que você vinha. E dela fala, mas você tem falado com a minha mãe? E ele fala, sim, sua mãe sabe quando vê um bom partido. Então talvez eles estejam se pegando. Talvez. Ou talvez ele seja gay. As duas opções. E daí ele olha pra ela e fala, ainda bem que tá tudo bem esse negócio com teu pai e tal dela. Que negócio com o meu pai? Que negócio com o meu pai? E ele fala, sua mãe não contou? E nesse momento a mãe dela liga pro ex-namorado dela. Não pra Tessa, pro ex-namorado dela. Liga pro ex-namorado dela e fala, a Tessa já chegou? E ela já chega pra mãe gritando. Ela grita com a mãe e fala, mãe, eu não acredito que você fez isso comigo. Que porra é essa com meu pai? E a mãe dela, não grita comigo, para, age que nem gente. E dela, mãe, o que aconteceu isso com meu pai? E dela fala, então, seu pai veio aqui querendo te ver e eu falei pra ele ir embora. E ela fala, você não tem direito de fazer isso. É um absurdo você mentir pra mim. E daí ela olha pra ele e ela fala, ah tá, como se você nunca tivesse mentido pra mim. E daí a Tessa fala, mas meu pai. E daí ela, Tessa, do nada assim, Tessa, esse menino que você mentiu pra mim sobre ele, o Hayden, ele é exatamente igual ao seu pai. Você não pode ficar com eles. Larga dele, fuja, sai correndo, pelo amor de Deus. E a mãe dela, e ela fala, foi um erro eu vim aqui. E elas têm uma discussão muito acalorada sobre esse assunto. Isso vem a nossa lição número 3,
que é uma frase que eu encontrei enquanto eu estava procurando conteúdo para ensinar para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque provavelmente eu não vou conseguir escrever tudo na barrinha aqui embaixo. Pessoas que não sabem se comunicar entendem qualquer conversa como uma discussão. E pessoas que não têm autoconhecimento entendem qualquer conversa como um ataque pessoal à personalidade dela. Se a pessoa não aprendeu a expressar os sentimentos delas por palavras, não aprendeu a processar o que ela está falando, e receber e ouvir de maneira ativa e criar essa conversa, para ela tudo é um ataque, porque é o desconhecido, e o desconhecido assusta, porque para ela não é normal ter uma conversa, ter uma troca. Para ela sempre ou ela fala ou ela não escuta. Então tudo é, na verdade, uma discussão. Tudo é ela se defendendo do desconhecido, que é a comunicação. E se você não tem autoconhecimento o bastante para se garantir para quem você é, qualquer coisa que a pessoa fale vai ser uma ameaça pessoal a quem você é. E você vai ficar bravo. Pense nisso. Você leva qualquer conversa pro pessoal ou você não quer iniciar conversas porque tudo vira uma discussão. Daí até essa volta como cão arrependido, para casa do Hayden. E ela perdoa ele pela posse da virgindade e ela decide tentar mais uma vez. Porque qualquer coisa é melhor que uma mãe que manda ela se afastar do homem que não presta. E olha que a mãe dela nem sabe da posse da virgindade. Se ela soubesse da posse da virgindade, daí sim que acabava o negócio. Tá bom, ela volta pra casa do Hayden com a malinha dela. E o Hayden tem pesadelos. Eu acho que até é citado no primeiro filme sobre os pesadelos dele. Mas agora é explicado quais são esses pesadelos dele, que a gente meio que descobre. O que eu entendi realmente foi quando eu li alguém falando que era. Mas o pai dele não prestava, né? É uma das revoltas. Quando o pai dele não prestava, bebia, ele começou a dever para vários homens. E esses homens se aproveitaram da mãe do Hayden, na frente do Hayden, quando ele tinha 8 anos, para se vingar do pai bêbado que estava devendo dinheiro para eles. Esse filme não sabe equilibrar a vibe, né? Ou é 8 ou é 80. Isso é uma coisa muito séria pra ser colocada assim. Como assim o pai dele devia para agiotas que fizeram coisas erradas com a mãe dele na frente dele quando ele tinha 8 anos? Porra! Nossa! E daí eles têm essa conversa enquanto o Harden tá dormindo. E a mãe dele fala que tentou todo tipo de terapia pro Haydenzinho parar de ter pesadelo. Mas a única coisa que fez ele parar de ter pesadelos foi ela. Isso, claro, eu não preciso nem falar nada, eu vou deixar a neura do passado falar. Nós não somos clínica de reabilitação de macho! E daí o Hayden dá outro presente pra ela. Um dia perfeito, onde ela vai fazer tudo, ele vai fazer tudo que ela quiser sem reclamar. Primeira coisa que ela quer fazer é patinar no gelo. E ele reclama profundamente. Ele não cala a boca em nenhum momento. Logo depois disso, ela quer fazer yoga. E ele é a pessoa mais insuportável que pode existir numa aula de yoga. Numa aula de yoga, todas as posições da yoga são extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis. São muita abdução de perna, Numa sala de yoga com várias pessoas usando yoga, você tem que ter um respeito. E ele começa a falar da bunda da testa. E daí eles começam a fazer yoga juntos. E ele fala as piores coisas. E ele ri. E ele é péssimo. E isso vem nossa próxima lição de comunicação. Eu sempre falo pra vocês aqui que tudo é comunicação. Todas as ações que você toma em relação a qualquer coisa comunicam alguma coisa da sua personalidade ou do que você quer ou que você não quer. Se uma pessoa na sua vida, menino, menina ou menine, fala, mas não faz, fala, mas na frente dos outros é outra coisa, promete, mas não cumpre, ela está falando para você a verdade. Ela está falando. Você precisa ouvir e perceber toda a comunicação. E não só o que a pessoa fala pra você. Porque daí, depois da 5ª vez que ele promete um negócio e não cumpre, e você fala, mas ele me falou que ia fazer. Eu falo sempre ele, novamente, porque ele é o meu equivalente do sexo oposto. Enfim, é o que eu sinto atração. Mas você pode pôr ela, você pode pôr eles, você pode pôr elo, o que você quiser. Se ele fala e não faz, ele está comunicando pra você que ele não se importa. Ele está comunicando pra você que ele não vai mudar. Ele nem acredita que você vai fazer alguma coisa a respeito, porque ele faz, e você acredita nas palavras dele. Só que ele está falando, ele está comunicando pra você que não dá certo. Então preste atenção em toda a comunicação. Toda a comunicação. Não só as palavras. Se você prestar atenção nas ações, nos gestos, nos hábitos, você vai ter a resposta para basicamente tudo que você quiser. Você só precisa prestar atenção. Daí eles estão todos empolgados
com a yoga e vão direto pro chuveiro pra o quê? Pra se conhecerem biblicamente, né? E daí quando eles estão lá, e daí bem na hora H, no ponto alto do amor, a secretária do chefe da Tessa liga pra ela ser babá do filho do chefe dela. Por falar em hora H, ponto alto do amor. Vocês, agora é um parênteses, não tem nada a ver com nada que eu vou falar agora, eu só tenho essa informação e eu acho que o mundo precisa saber dela. Vocês já perceberam que a música do Bruno Marrone é sobre um homem cometendo atentado violento ao pudor? Porque parece que ele só tá dormindo, mas não. Acompanhem comigo. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou. Se ele estava pensando na hora H, ele teve um reflexo fisiológico externo, que talvez, ou não, essa parte eu não posso dizer pra vocês, tenha sido estimulado com uma mãozinha lá. E daí, quando o guarda acorda, ele fala: eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu só um cara carente que dormiu na praça pensando dela. Não dá pra gente, a partir das palavras dele, avaliar que o guarda viu alguma coisa estranha? Pra dizer que ele não é delinquente e ele só tava pensando nela? Fica aí esse novo questionamento que não tem nada a ver com nada, mas eu preciso compartilhar isso pro mundo e não pode ser só eu a única pessoa que acha isso. Voltamos ao after. Daí eles vão pro escritório, são babá da criança, eles entregam a criança pra secretária e ficam no escritório. No escritório, o Hayden dá um terceiro presente pra Tessa, um presente de Natal. Por quê? Porque isso tudo, esse monte de coisa aconteceu, sei lá, 2 semanas. Não sei, a timeline desse filme é confusa. Mas ele dá um presente de Natal 1 semana antes do Natal porque ele é diferente. Ele fala: eu não gosto de seguir regras. E dá um colar. Nesse colar, e eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio, o colar tem uma nota musical, um livro e um símbolo do infinito. O que isso significa, você me pergunta? E eu respondo lendo, porque é uma frase complicada. Seja qual for a composição das nossas almas, a dele e a minha são iguais. Não tem semiótica no mundo que faça uma nota musical, um livro e um símbolo do infinito virar. Seja qual for a composição das nossas almas, a dele e a minha são iguais. Por que, filme? É tipo nessa hora que eles estavam tipo... foda-se. Tem que pôr o colar, pega o colar que tá no chão, entrega pra ele, a gente inventa alguma coisa, eles vão acreditar que esse livro significa seja qual for a composição das nossas almas, elas são feitas... Daí depois que entregam um presente, o que acontece? Eles vão se conhecer biblicamente de novo, dessa vez no escritório que ela trabalha. Com certeza não deve ter nenhuma câmera de segurança, ou um segurança. Não deve ter nada. A Tessa, nesse emprego, que ela já é muito superior a todo mundo, decide fazer isso no escritório. Tessa, me ajuda a te ajudar. Você podia falar: não, aqui é meu lugar de trabalho, eu gosto desse emprego. Esse é o tipo de coisa que o RH demite. Na verdade, o RH demite por muito menos. E eles fossem fazer isso lá na rua, no banheiro. Não, tem que ser no escritório, no sofá do escritório. Daí eles vão lá, eles se conhecem. No outro dia, o pai do Harden liga pra casa do Hayden e pergunta pra mãe do Hayden, que já tá indo embora naquele dia, se eles não querem participar do jantar de Natal na casa deles. A mãe aceita. Chegando lá, o Hayden chega e ele percebe que o pai dele tá vivendo um momento família Margarina, família Doriana. Porque não sei se vocês se lembram, mas o pai do Hayden se casou com uma mulher que tem um filho, que é o Landon, que é o melhor amigo da Tessa, mas que só aparece sazonalmente quando é necessário que ele apareça. Estão viajando juntos, a casa é enorme, tem uma árvore de Natal gigantesca, o pai dele tá todo se achando. E ele começa a beber de raiva. Em toda a saga, dessa vez, eu concordo com o Hayden. Eu não sei se eu agiria com sanidade também, se eu visse o pai, que foi a desgraça da vida da mãe dele, e a desgraça da vida dele, tendo um arco de redenção completo, sem nenhuma consequência. E os dois vivendo traumatizados ainda. Eu teria ficado bem louca também. Daí ele bebe, fala demais, acusa o pai, daí o pai dá uma dizendo, estão falando: não, eu sofro com isso todos os dias ainda, eu não posso fazer nada a respeito. Pergunta por que ele não pediu desculpas pra mãe dele, e ele não disse que pediu desculpas, o que é preocupante e o que dá raiva. E dá um soco no pai. Ele dá um soco no pai. Ah, na festa, ele também fala pra todo mundo que depois que ele se formar, ele vai pra Londres morar com a mãe. Tessa não sabe disso. Nunca soube dessa informação. Ele guardou pra ele. Contou na hora. Só pra agora, assim. Ah, espontâneo. Daí, quem que fica bravo? A mãe dele fica brava, falando que a mãe dele fala: eu escolhi perdoar ele pra poder seguir com a minha vida, que é um pensamento muito maduro que eu também não teria. Desculpa, nessa hora eu tô do lado dele.
É a única vez que eu tô do lado dele. E Tessa tá puta porque ele tá bêbado, porque ele deu um soco no pai e porque ele vai pra Londres no final do ano. Entrega o Hayden em casa e fala que ela vai caminhar, porque ela tá tensa. Ela precisa caminhar. Enquanto isso, o Hayden faz o quê? Quebra uma lâmpada. Quebra uma lâmpada e quebra essa lâmpada e daí a Tessa vai trabalhar e daí começa a almoçar com o Trevor e conta todos os BOs que o Hayden faz pra ela e o Trevor olha pra ela e fala: minha irmã sofria com abuso de álcool. E eu preciso dizer pra você que isso não vai dar certo. Ele não vai mudar, ele não vai melhorar. E daí ela olha pra ele e fala: você está errado. E logo depois dessa conversa muito boa que ela teve com o Trevor, ela volta pra casa e ela tá super amiga do Hayden de novo. Daí, um dia depois do Natal, estão os dois lá apaixonadinhos, existindo em beleza. E o chefe da Tessa liga e fala: Tessa, um dos 3 livros que você leu naquela madrugada foi vendido por muito dinheiro. Muito dinheiro. Você estava certa. A gente tá indo pra Seattle e eu quero te levar pra Seattle como funcionária. Detalhe, a Tessa tá no primeiro ano da faculdade, tá? Como funcionária, a gente vai pagar toda a mudança, vai te ajudar com todas as suas despesas e pagar sua faculdade lá em Seattle. Daí ela fica feliz, pede pra pensar e o que ela faz? Guarda essa informação no coraçãozinho dela. Não conta pro Hardy. Não conta pro Hayden, não conta pro Harry Styles da Shopee, não conta. E vai conversar com ele e eles daí, depois de lá, eles vão pra uma festa, casa de fraternidade, sabe por quê? Porque eles estão na faculdade. Vocês lembram disso? Eu também não, porque a faculdade não apareceu nada no filme até agora. Vão lá pra festa. Quem tá na festa? A menina do cabelo com umas mechas de plástico colorida, que é a inimiga mortal da Tessa. Chegando lá, a Tessa, que agora tá bêbada e afrontosa, convida a menina pra um verdade ou desafio, que vira um verdade ou verdade, e elas começam a se ofender como se fossem 2 meninas de 13 anos. O verdade ou desafio são das duas. Daí a Tessa fala pra menina do cabelo colorido estranho: verdade que você é uma Kenga? E daí as duas começam a brigar. Tipo, briga mesmo, assim, uma caindo de pau na outra. Porque é isso que você faz, você briga pelo seu homem. Daí o Hayden segura ela pega ela aqui e leva ela pro quarto pra eles se conhecerem biblicamente. De novo, eles se conhecem biblicamente no quarto. Terminam de se conhecer, a Tessa vai pegar a roupa dela. E daí começa o evento canônico, que é a falta de comunicação grupal desse monte de gente. Meu pai, atenção, comigo, aqui todo mundo junto. Quando a Tessa vai pro banheiro... eu esqueci de uma coisa importante. No começo da festa, enquanto a Tessa tá jogando beer pong, o Trevor encontra uma mulher aleatória. Ele tira a máscara dela e fala: era com você mesmo que eu queria conversar. Vamos subir até o meu quarto. E os dois sobem até o meu quarto, até o quarto deles. Daí ele desce. Ok, esqueci dessa informação. Daí acontece lá o tango do demônio. Tessa vai no banheiro, aparece uma SMS com o Trevor falando: fico feliz pela oferta de Seattle, vai ser bom passar mais tempo com você. Harden fica puto com a mensagem, não fala pra ela direito o que tá acontecendo, só fica puto e sai correndo bravo. Ele desce bravo. Lá embaixo, ele encontra a menina que ele subiu pra conversar no quarto e ele fala essas palavras: eu espero que isso fique um segredo entre nós. E eles usam um termo que a gente não usa no Brasil, que é: eu não beijo e conto, don't kiss and tell. Tessa, que está atrás, entende que ele realmente beijou ela e ela tá guardando segredo e fica brava com o Hayden porque ele traiu ela, enquanto o Hayden tá bravo com ela porque ela vai pra Seattle sem contar. Os dois saem bravos, Tessa vê um desconhecido e beija o desconhecido. Harden fica bravo com o desconhecido e depois com a Tessa. Daí eles têm a conversa. E daí a Tessa fala que ele traiu ela, que é um absurdo isso, porque como que pode? Daí o Hayden explica que ele não traiu ela. Na verdade, ele chamou uma menina, levou pro quarto pra pedir desculpas. Porque ele também foi um safado com a menina. E ele quer pedir desculpas pra ele se tornar uma pessoa melhor pra Tessa. E a Tessa fica: meu Deus, é mesmo? Não imaginava. E daí ele fica bravo e fala: você nunca vai confiar em mim de novo. Você não confia em mim, você nunca me perdoou. E ela fala: o que de bom aconteceu quando eu te perdoei? E daí vem a nossa lição de comunicação, que é: não espere que as pessoas pensem o melhor das suas atitudes suspeitas. Se você entra no quarto com uma mulher, sozinho com ela, e fala: a gente precisa conversar, é suspeito. Se você lê uma mensagem falando: feliz pela sua oferta de Seattle, espero passar mais tempo com você, é suspeito. Não espere que a pessoa vai pensar o melhor. Elas vão pensar o pior, porque é isso que você tá mostrando pra ela, sabe? Toda a comunicação que você deu pra ela é suspeito. O que ela vai fazer? Suspeitar. Quando alguém suspeita de você,
desconfia, não confia no que você fala, você pensa no seu coraçãozinho. Talvez as minhas atitudes tenham sido suspeitas. Ou você vai fazer o quê? Você vai falar, não, você tá louca. E chamar a pessoa de louca. Eu não chamo os outros de louca. Eu fico bem brava quando alguém me chama de louca. Daí a Tessa vai embora. Harden fica na festa, dormindo no sofá, assim, no meio da rua. E a bateria dele acaba. Tessa tá tentando falar com Hayden loucamente. Hayden acorda, encontra a menina que ele pediu desculpas, entra no carro dela e usa o carregador dela pra carregar o celular e falar com a Tessa. Tessa olha que o celular tocou, dirigindo, abaixa pra pegar o celular. O que acontece quando ela abaixa? Bate o carro. Por quê? Porque sim, porque é isso que acontece, né? Ela se acidenta e quem vê o acidente, Hayden que tava perto, vê o acidente, entra em desespero, Tessa! Tenta ligar loucamente pra Tessa, a Tessa tá no hospital. Tessa no hospital, sai do hospital de cadeira de rodas, mas até que bem, ela só tá tipo triste. Não tem uma marca, nada. Sai do hospital, mas quem atende o telefone é o Trevor. O que o Trevor fala? Saia da vida dela. Se você quer que a Tessa seja feliz, você tem que largar dela, porque você é encrenca. E ele não tá errado, mas ele não devia ter feito isso. Hayden internaliza isso e fala a verdade. Daí o que ele faz? Ele deixa um bilhete pra Tessa falando que ele vai embora pra Londres e que é pra ela viver a vida dela porque isso é um problema. Tessa fica triste e tenta falar com ele. Mas o Hayden, que é uma figura do equilíbrio mental, fica tão bravo que ele foi embora pra Londres que ele quebra o próprio aparelho de celular. E daí a Tessa não tem como falar com ele. Daí em Londres, a mãe dele conta que ela tá namorando e que ela vai casar com o vizinho. E a mãe dele fala, já passou da hora de você aprender a lutar por aquilo que é importante na sua vida. Está acontecendo uma festa da editora do Vince. Vance. Espero que o nome dele seja Vince. Se não for Vince, agora é. Eu acho que você devia ir lá e lutar pela Tessa. Ele pergunta, como que você sabe disso? Ela fala, eu e o Vince, a gente conversa às vezes. Essa informação é importante. Guardem ela. Daí ele faz o quê? Ele usa o mesmo trajeto Caminho das Índias de viajar. Porque ele chegou nos Estados Unidos em 15 minutos. Vocês lembram do Caminho das Índias? Que era tipo 2 horas no Rio de Janeiro. Ela fala, preciso voltar para a Índia. E daí 5 horas da tarde ela tá na Índia. 15 minutos ele tá lá na festa. Chegando lá na festa, até essa conversa com o Trevor. Trevor fala pra ela que ele atendeu a ligação do Hayden e mandou ele embora. Porque ela traz isso nele, esse espírito de defensão. Mas quem aparece lá? O Hayden. Enquanto isso, o chefe pede a secretária em casamento também. Isso vai ser importante no próximo filme. Agora deixa eles lá. Ela aceita e tal. Ela vê o Hayden, cai a taça de champanhe, estilhaça, e ela some. Ela some e o Hayden acha que ela foi embora, mas ela não foi embora. E ela olha pro Hayden e fala, você nunca vai me largar, né? E ele fala, não. Daí os dois entram no Uber. E eles se reconciliam pela 25ª vez. Quando eles estão chegando em casa, um mendigo aparece. Esse mendigo é quem? Pai da Tessa. E esse é o fim. Aparece. Continue. Como se a gente se importasse com o pai da Tessa. Mas tá. Eu achei que não tinha assunto. Mas eu gravei, 1 hora de vídeo já. Então, vai ter que ter 2 vídeos do After. Mas amanhã já sai. Então hoje a gente tem After, a verdade. E amanhã já a gente tem outro After, depois da queda. Caindo. Então, a gente se vê amanhã. Não esquece de curtir esse vídeo também, comentar e tal, mas amanhã a gente se vê.